Saudação, querido aluno, querida aluna, familiares que me acompanham. Sou o professor Gilberto, responsável atualmente pela sala de leitura da nossa MF Marli Ferraz. E eu preciso começar a aula de leitura de hoje, dedicando aí à família de todas as pessoas que estão sofrendo as perdas com esta pandemia, aos mais de 30 mil pessoas que perderam a vida, 30 mil famílias enlutadas. Quero também dedicar aqui um espaço, dizendo que a nossa escola, como sempre, nesses mais de 10 anos, sempre se colocou favorável à igualdade entre as pessoas, ao respeito, à dignidade e contra todo tipo de ato violento e racista. Nós somos aqui educadores, uma comunidade educadora, e nós não podemos tolerar atos de violência contra qualquer pessoa, no caso, contra o povo negro, tão presente em nosso país e em nossa escola. Então eu quero compartilhar com você nessa aula de leitura de hoje. Nós vamos sim lutar contra isso, mas usando as armas mais adequadas, os livros. Professor Silvio Benedito, um grande amigo, professor de educação física, tá? Um homem muito sábio, um rio, uma ponte. E o professor Silvio vai trazer uma reflexão que eu entendo ser muito atual com o que nós estamos vivendo e também, o povo norte-americano, dos Estados Unidos da América aí, quem está acompanhando as redes, está vendo a situação tão difícil dos Estados Unidos, mas que não é diferente também no nosso país. O nome do poema é Ira. Ira. Jovens morrendo sem motivos. Violência urbana, caos fatal. Fé faltante. Economia de tolerância. Motos, carros, disputa de poderes. Dinheiro e futilidades. O que importa é chegar primeiro. Pais, mães, religiosos sem razão, ira mortal causando reflexão, amor inexistente, pura conspiração. Nas favelas e nos palácios observo a ira formando o servo, servindo de mensageiro da morte. Até quando morreremos sem causas? Basta um olhar e se recebe o troco. Nem sempre belo violência, uivante, ira que não se cala, motim, nem pedidos de mães ela ouve, bestial, sem piedade, caminho do fim. Quero retomar com você então aqui a estrofe. Nas favelas e nos palácios observo a ira formando o servo, servindo de mensageiro da morte. Servo é escravo. Servo é escravo, queridos. E neste texto, então, do professor Silvio, nós percebemos aqui homens e mulheres jovens que estão sendo formados pela ira. Ou seja, a pessoa que discordar de mim, a pessoa que não pensar como eu penso, a pessoa que não tiver o dinheiro que eu tenho, a pessoa que não tiver aí de repente a cor da pele igual à minha, vai ser atacada com ira e com crueldade. É o que o poeta está sugerindo aqui no seu texto. A ira é esta emoção destrutiva que nos torna seres cegos, irracionais e normalmente assassinas. Então eu digo a você que é jovem, com todo o respeito que eu tenho pela juventude, toma muito cuidado antes de se posicionar, porque há muitos adultos sem noção, adultos desequilibrados, adultos imaturos e principalmente adultos violentos, porque o Silvio escreveu aqui com uma profundidade: a ira formando o escravo, servindo de mensageiro da morte, a ira formando o servo,
Quantas vezes a gente percebeu, né? A gente que toma ônibus, usa o transporte coletivo, você que é pai, que é mãe, que acompanha aqui essa aula com o seu filho, com a sua filha, quantas vezes você presenciou no terminal de ônibus ações de violência? Quantas vezes você percebeu idosos, mulheres grávidas sendo empurradas, né, para que outros homens formados, fortes, entrassem? Quantas vezes nós, ao entrarmos no transporte coletivo, a gente vê jovens fingindo que estão dormindo, com mulheres grávidas, idosos, em pé? Percebe como a ira está mais presente. E aí você vai então questionar essa pessoa. Meu querido, minha querida, este lugar aí é reservado para grávidas, para idosos. A pessoa se revolta. Ah, mas eu tô pagando e não sei o que, blá blá blá, vai tomar. E vocês já sabem o restante. Quantas vezes o motorista de ônibus, um cidadão de bem que trabalha tanto e recebe tão pouco, que tem dores de coluna, dores nas suas articulações, experimenta ficar 10, 12 horas no movimento de direção de um veículo. E quantas vezes esse homem, distraído pelo cansaço mesmo, gente, ele passa de um ponto, quem de nós nunca viu isso? Ele passa do ponto e já começam a xingar a mãe dele. Seu filho, né? Olha só, gente, como é uma situação muito ampla. E ainda bem que eu trabalho com jovens e crianças, porque vocês são extraordinários. Esta aqui é a única arma verdadeira para transformar uma sociedade. O resto é conversa e normalmente vai terminar em violência. Repito, eu não posso atacar quem é diferente de mim. Eu posso até não concordar com o que a pessoa diz, com o jeito que a pessoa vive, mas eu não posso atacá-la com violência, como foi atacado aquele, eu esqueci o nome do rapaz que morreu nos Estados Unidos, como foi atacado também aqui o jovem no Brasil, 14 anos de idade, no Rio de Janeiro, né? Esqueci o nome dos dois, me perdoem. Mas, ou seja, nós precisamos reagir, mas do jeito certo. Vingança nunca vai ser justiça. Mas vamos aí então a um exemplo de como nós podemos reagir diante dessas situações tão desafiadoras à nossa volta. Eu compartilho com vocês agora um texto Invictus e eu vou disponibilizar esse texto para cada um de vocês. O texto Invictus, queridos, ele é um texto do William Ernest Henley, britânico, de 1875. E esse texto caiu nas mãos de um homem chamado Nelson Mandela Madiba, sul-africano, presidente da África do Sul, após praticamente quase 30 anos de prisão. Em 1964, Nelson Mandela foi preso e na África do Sul existia um regime chamado de apartheid, que era negros para um lado, brancos para o outro. Os restaurantes, os hospitais, o transporte público, tudo tinha essa divisão. Negros de um lado, brancos do outro, mas todos do mesmo país, todos debaixo da mesma lei, da mesma Constituição. E então Nelson Mandela, enquanto preso, ele, com o respeito que ele tinha por todos, ele conquistou a amizade dos guardas. Ele conquistou o respeito dos guardas. E estes guardas então passaram a serem mais assim cordiais, educados com Mandela. E então ele começou a ler muito. Lembra da arma que eu falei? Ele começou a ler muito na prisão. Ele trabalhava de forma forçada numa pedreira e lia. E quem levava os livros para ele? Os próprios soldados, os próprios guardas.
E o Nelson Mandela leu muito, gente. E esse texto aqui chegou nas mãos do Mandela e diz os biógrafos que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, lembrando que o povo, que os jovens negros também estavam sendo assassinados, perseguidos pelo governo na época. E Nelson Mandela tinha ali toda a possibilidade de se vingar, de sair da prisão e propor e continuar numa guerra, uma caça àqueles homens cruéis. Mas Nelson Mandela conheceu este poema, teve uma educação muito boa da sua família e decidiu trilhar um outro caminho. Vamos lá, juntos? Invictus. Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sob os duros golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas continua erguida. Mas além deste lugar de lágrimas e ira, jazem os horrores da sombra, mas a ameaça dos anos me encontrará sem medo. Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo a sentença, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo a sentença, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Nelson Mandela Madiba foi eleito depois presidente da África do Sul. Tem o filme Invictus. O filme Invictus foi por causa deste poema aqui, ó. Você pode assistir na sua casa, no YouTube não tem gratuito ainda. Queridos, lembra do Silvio Benedito? O que ele escreveu aqui, o William também escreveu em 1875. Dois poetas de tempos diferentes nos dizem a mesma coisa. Quem adota a paz, as leis, o diálogo, o conhecimento como instrumentos de luta tem uma sociedade mais justa. E o Nelson Mandela sangrou, gente, também apanhou muitos momentos. Mas é como ele disse, eu não vou ser escravo da ira, lembra? Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo a sentença, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Este crime que este policial cometeu, um crime terrível, horroroso, covarde, não vai me fazer odiá-lo e nem odiar aos demais policiais. Entenderam? Ele errou. Ele, na verdade, toda uma estrutura de educação, toda uma estrutura também nos Estados Unidos, que há muitos anos enfrenta essa questão racial, do racismo, como no Brasil também. Mas nem esse ato triste, muito comovente, da morte de um inocente, vai me fazer perder o controle da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino. Eu decido que eu não vou agir com vingança e com ódio. Juventude, essa é a nossa aula de hoje. A nossa sala de leitura se posicionando a favor do diálogo, a favor das leis, a favor da educação. Porque só assim mesmo nós vamos viver num mundo um pouco mais pacífico. Porque a paz, gente,
é fruto da justiça. Obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário no mural e eu vou anexar este poema para que você possa compartilhar, escrever no seu caderno, e todas as vezes que a ira procurar destruir você ou destruir quem estiver próximo de você, lembre-se, é possível dar uma resposta diferente. Muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. Obrigado.